Estamos falando sobre como ler narrativas bíblicas ou, em outras palavras, como ler histórias. Certo. E um dos principais ingredientes de qualquer história boa são os personagens que passam por conflitos e têm que superá-los. Vamos falar sobre personagens. Na maioria das histórias, nos identificamos rapidamente com os personagens, porque assim como eles, estamos vivendo nossa própria história com conflitos que precisamos superar. Sim, as histórias que gostamos têm personagens em dificuldades parecidas com as nossas. Podemos ver como eles reagem a esses desafios de maneiras diferentes e as consequências das suas decisões. Através dos personagens, o autor mostra o seu ponto de vista sobre o que significa ser humano. A Bíblia não é diferente. As histórias bíblicas usam personagens como um espelho, onde podemos descobrir o reflexo da nossa própria natureza humana. O problema com os personagens bíblicos é que às vezes pode ser difícil nos identificarmos com eles, já que quase sempre são dados poucos detalhes sobre eles. Sim, os autores bíblicos mostram os personagens de maneira diferente. Eles preferem dar muita informação em poucos detalhes. Por exemplo, a Bíblia quase nunca fala sobre a aparência das pessoas. Quando ela fala, esse detalhe tem uma importância crucial na história. Como quando o texto diz que Saul era alto e Davi era meio que um nanico. E essa descrição está relacionada com seu caráter moral. A altura de Saul combina com seu desejo de obter status e poder para exercer autoridade, enquanto Davi aceita humildemente o seu status inferior e permite que Deus o exalte e liberte. Então quer dizer que a aparência física das pessoas é simbólica? Sim, quase sempre. Como o corpo peludo de Saul, que combina com seu comportamento selvagem, enquanto a pele lisa de Jacó combina bem com a sua natureza dissimulada e traiçoeira. Que outras pistas temos sobre personagens bíblicos? Bom, geralmente os nomes das pessoas simbolizam seu papel na história. Abraão, em hebraico, soa como o pai de uma multidão. Jacó significa enganador. Ruth significa refrigério. E o nome de Saul significa aquele que foi pedido. Ele é o rei imperfeito que o povo pediu. Quando vemos o significado profundo dos pequenos detalhes, entendemos que tem muita coisa acontecendo nas histórias bíblicas. Apesar de ter muita coisa que os leitores modernos ficam sem saber sobre esses personagens. Os autores raramente falam dos pensamentos ou motivos das pessoas. Isso aí, por exemplo, quando Moisés viu um egípcio espancando um israelita e decidiu matá-lo. Por que ele fez isso? Isso foi ira santa ou ele perdeu a cabeça? E Deus, concordou com isso que ele fez? Pois é, isso não sabemos, porque, em geral, os autores bíblicos evitam fazer comentários morais. Eles preferem que as palavras e ações dos personagens revelem os seus motivos. E julgamos os seus comportamentos quando vemos as consequências. Então, no caso de Moisés, esse assassinato inicia um padrão de comportamentos explosivos com maus resultados. Aquela escolha obriga Moisés a fugir e se esconder no deserto por 40 anos. Parece que ele fez uma coisa ruim. Mas lá ele encontrou a esposa dele, então o que ele fez foi bom? Exato, isso força você a pensar nisso. Por meio de todas essas técnicas, os escritores bíblicos mantêm suas histórias curtas, fáceis de lembrar e emocionantes. Mas, falando sério, Moisés agiu bem ou mal? Porque veja nas histórias clássicas, sempre temos um cara bom e um cara mau, um herói admirável que enfrenta um vilão terrível. Isso, e personagens simplificados como esses são úteis para ensinar às crianças que existe o bem e o mal. Mas a Bíblia não é um livro para crianças. Seus personagens são muito complexos, uma mistura de bem e de mal, exatamente como nós. Quase não existem personagens sem falhas de caráter na Bíblia. E quanto aos heróis da fé como Abraão e o rei Davi? Você está falando de Abraão, que usou sua escrava egípcia sexualmente e mentiu sobre a sua esposa 2 vezes para salvar a própria pele? E Davi, o homem segundo o coração de Deus que dormiu com a esposa de outro homem e depois o matou? Essas histórias são tudo menos simples. Elas pintam retratos bem realistas de pessoas falhas como nós. A verdadeira surpresa é que, apesar das suas falhas, Deus continua trabalhando com elas. Então, só porque uma pessoa é chamada por Deus, ou vence uma batalha, ou é bem-sucedida, ou rica, isso não significa que o autor bíblico quer que eu seja como ela. Isso mesmo. Na verdade, seria até perigoso imitar a maioria dos personagens bíblicos. Verdade. Mas deve haver alguma coisa admirável nos personagens bíblicos, alguma coisa que eu possa imitar. Com certeza. Preste atenção e você vai notar que a maioria das histórias bíblicas destaca os momentos em que os personagens falham ou chegam no fundo do poço. E daí, decidem confiar totalmente na graça e sabedoria de Deus. É nessas histórias que os autores nos mostram como podemos ser humanos que realmente agradam a Deus através da humildade e submissão. O fato de Deus permanecer fiel aos personagens bíblicos é uma declaração poderosa da paciência e do amor de Deus, que também é um personagem bíblico. Exato, e ao estudarmos os personagens bíblicos, podemos observar nossas próprias tendências horríveis. E repetidamente vemos a resposta de Deus cheia de graça que acompanhará essa história até o fim.